sexta-feira já tinha sido tocado na palavra, aí hoje o louvor entrou na palavra e o pastor falou da palavra, sabe? Sobre aquele texto quando Jesus vai à casa de Marta e Maria. E eu falei, meu Deus, que forte. Mas eu estudando durante a semana, o senhor falou, não, deixa para outro momento. Deixa para outro momento. E meu coração estava muito desejoso em trazer essa palavra, mas eu ouvi a voz do Senhor e eu gostaria de hoje compartilhar com você o livro de Ezequiel 37, versículo 4. Como de costume, o tema da mensagem dessa noite é o poder da palavra. Você pode repetir comigo? O poder da palavra. Aí vira para o seu irmão da direita e fala assim, o poder da palavra. Para o irmão da esquerda não ficar chateado, fale com ele também. E ele disse, profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção ao que é a mensagem do Senhor. Eterno Senhor Deus, quero te glorificar nessa noite por essa oportunidade de estarmos aqui em sua casa, podendo o Senhor falar da tua palavra, Deus. Eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja, eis aqui as nossas vidas, ó Pai. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, quando falamos sobre a palavra, Gênesis 1 vai deixar bem claro para nós que quando Deus criou os céus e a terra, ele usou o quê? A palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. O Senhor Deus, quando cria o universo, ele usa o verbo haver conjugado em haja. E Deus, quando você pega a palavra haja, ela significa existir. A palavra haja significa tornar a existência aquilo que não existe. E ao longo da Bíblia, você vê que centenas de pessoas são movidas por uma palavra. Em Lucas 5:8, vai narrar para nós um episódio onde Pedro estava pescando com a sua turma e eles dependiam da pesca. E naquela noite, realmente, o mar não estava para peixe. Eles não pescaram nada. E Jesus, chegando até eles, falou assim, me presta esse barco aqui que eu quero ministrar e tal. Pedro tinha todo motivo para poder dar desculpa para Jesus, dizer, Senhor, eu estou cansado, trabalhei a noite toda e tal. Jesus ministra lá, usa o barco dele. De repente, Jesus, vendo aquela tristeza, coloca ele no barco, fala, vamos pescar. E quando Pedro e Jesus chegam em um determinado lugar, Jesus dá a ordem para ele lançar a rede de um outro lado. Pedro, como pescador experiente, ele vira para Jesus e fala, Jesus, pescamos a noite toda, estamos cansados, mas segundo a sua palavra, eu vou lançar a rede. E o texto vai falar para nós que Pedro, ele lança a rede segundo a palavra do Senhor, e ele tem o quê? Ele faz uma grande pesca. Quando nós temos a palavra do Senhor, nós somos direcionados. Sempre haverá uma palavra de Deus para o dia bom e o dia ruim. E continuando a falar sobre uma palavra, no livro de Mateus 8:5 até o versículo 13, vai contar para nós uma outra história de um centurião, de um chefe, de um líder. E esse líder, ele vai até Jesus pedindo a ele que liberasse uma palavra para o seu criado, porque o seu criado estava aqui muito doente. E esse centurião, ao falar isso com Jesus, ele começa a contar uma história pessoal. Ele fala, Jesus, eu estou diante do Senhor porque eu sou um líder, sou um chefe, e sobre o meu comando existem centenas de pessoas, e sobre a minha autoridade, da minha palavra, eu falo assim, rapaz, pega isso, faça aquilo, e todos eles me obedecem. E se o Senhor me der uma palavra, sobre esta palavra, eu vou até o meu empregado e vou ministrar, e ele será curado. E Jesus fica admirado com a fé daquele centurião, ele fala assim, poxa, nunca vi uma fé tamanha como esta. Aí Jesus libera uma palavra, ele fala assim, vai, e como você crê, assim será feito. Esse centurião, ele sai com uma palavra.
Pedro, ele recebe a palavra, lance a rede. Esse centurião, ele recebe uma palavra, vai conforme a tua fé. E entre outros versículos da Bíblia, eu poderia citar aqui centenas de milagres que Jesus já realizou, como do paralítico, quando o paralítico pedia para Jesus curar, qual que era a palavra? Levanta-te, toma tua cama e anda. Lembra daquele paralítico que os amigos levaram até Jesus? Jesus estava pregando numa casa, eles tiraram o telhado da casa e desceram com o paralítico até onde Jesus estava. E Jesus, vendo aquilo, ele dá uma palavra. Ele fala assim: ei, paralítico, perdoados estão os seus pecados. E, ao mesmo tempo, houve uma inquietação: poxa, eu quero ser curado. E Jesus depois libera uma palavra de cura. Sempre, quando você chega diante do Senhor, há uma palavra para a sua vida. No livro de Isaías, 48, versículo 17, vai dizer assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que te ensina o que é melhor para você. O Senhor sempre tem uma palavra para nos direcionar, não para aquilo que é bom, mas para aquilo que é melhor. Sempre existirá uma palavra de Deus para o melhor em sua vida. Sabe qual que é o grande problema? Porque nós estamos acostumados, pastor, com o bom. E existe uma frase que fala o seguinte, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas fala que o bom, ele é o inimigo do melhor. Enquanto nós estivermos com o sapato bom, furado, mas confortável, jamais vamos comprar o melhor, o novinho. Então, esse texto de Isaías 48, 17, o Senhor vai falar o seguinte, que Ele tem uma palavra para nos ensinar aquilo que é melhor, para Ele nos dirigir diante do nosso caminho, do caminho que devemos seguir. Mateus 28, 20, o escritor vai falar o seguinte, que nós devemos obedecer tudo aquilo que o Senhor nos ordena. Então, há uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus criou tudo. João 1, João vai narrar que no princípio era o quê? O verbo era uma palavra. Essa palavra trouxe a existência de tudo. Eu não sei como está a sua vida, mas existe uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez a palavra que você precisa nessa noite é uma palavra do haja. O haja torna a existir aquilo que não há. Não existia luz. E sabe o que é interessante? Quando eu estudava sobre essa palavra, a luz significa a presença de Deus. E disse Deus, haja luz, ou seja, a minha presença vai estar em toda a criação. Eu não sei o que você necessita, mas existe um haja luz de Deus sobre a sua vida. Existe uma presença de Deus para a sua vida, para que você possa ser conduzido pela voz do Senhor. Aqueles que têm a luz, a presença do Senhor, jamais irá tropeçar. E a palavra do Senhor continua nos dizendo nessa noite. Gênesis 3, haja luz, significa o Senhor está aqui, o Senhor está contigo para te guiar, para te iluminar e para estar presente. Em João 8, versículo 12 a 36, Jesus vai declarar para nós o seguinte, que eu sou a luz do mundo. Quem está em Jesus tem a direção. Quem está em Jesus possui a luz. Quem está em Jesus tem a verdade. Mas o que seria essa palavra poderosa? O que seria essa palavra? A palavra poderosa é a palavra que traz a direção. E somente no Senhor que teremos a direção. Não há outro meio a não ser pelo Senhor. Sobre a palavra do Senhor, nós temos uma palavra que tira o medo. Às vezes você está enfrentando uma situação, até o salmista vai dizer no Salmo 23, quando eu ando pelo vale da morte, eu não posso ter medo porque o Senhor está comigo. Ou seja, quem tem a palavra do Senhor, por mais que enfrente guerra, essa pessoa tem a proteção. E a palavra do Senhor para nós é ser forte, corajoso. Às vezes você está pensando que não vai conseguir vencer os seus inimigos, assim como Gideão.
E o Senhor chega perto de Gideão e fala assim: olha, Gideão, eu tenho uma palavra para você. Você é um varão valoroso, corajoso. E Gideão fala: Senhor, você está de brincadeira. Como você é corajoso? Eu estou com medo. Mas pela palavra do Senhor, nós vencemos o medo, vencemos a insegurança. Pela palavra de Deus, nós vencemos as inquietações. Certa vez, os discípulos estavam no barco e eles viram um vulto assim no mar e falaram: poxa, é um fantasma. E todo mundo começou a gritar: um fantasma, porque pescador sempre tem história, né? Sempre pega pega um peixinho e fala que é um tubarão, não é verdade? E eles veem um vulto, um negócio estranho, começam a gritar: um fantasma, vamos morrer. E de repente, quem é? É Jesus. Jesus, ele chega ao barco, ele acalma aquele pavor, ele acaba com aquela inquietação. E quando tem tempestade, Jesus acalma. Jesus, ele traz isso para a nossa vida. Aleluia, louvado seja o Senhor. Salmos 119, versículo 105, por favor, abra para mim. Salmo 119, versículo 105. Vai dizer assim para nós nessa noite: a tua palavra é o quê? Para o quê? E luz para quê? Sabe por que você, às vezes, não sabe como agir diante de determinada situação? É porque te falta o quê? A palavra. Quem tem a palavra de Deus tem o quê? Tem o quê? Luz para ser guiado. Quem tem a palavra de Deus não anda enganado. Quem tem a palavra de Deus não vai tropeçar em meio à circunstância, porque é pela palavra de Deus que somos guiados pelo caminho. Venceremos batalhas, conquistaremos pela palavra. Sempre existirá uma palavra de Deus na vida dos teus servos. E esta palavra é poderosa, é a palavra do Senhor. Não é a palavra do pastor, não é a minha palavra, não é a palavra do seu líder de Gessel, mas é a palavra do Senhor. Tudo existe pela palavra. O cristão, a existência dele é pela palavra. O cristão vence batalhas pela palavra. Quer ser guiado na situação de dúvida? É pela palavra. O seu caminho será diferente quando você viver a palavra de Deus. Não tem como um homem permanecer sendo o mesmo se ele não tiver experiência com a palavra de Deus. Todos aqueles que tiveram experiência com a palavra de Deus, as suas vidas foram transformadas, foram mudadas. Se você olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás, vocês vão ver pessoas que pela sociedade eram pessoas improváveis, mas quando tiveram um encontro com a palavra transformou, a palavra traz dignidade, a palavra traz responsabilidade. Quem vive a palavra de Deus, vive milagres. A sua casa precisa ter milagres. A sua casa precisa viver a palavra de Deus. Como você vai vencer se você não tem a palavra de Deus? Em Mateus 4, vai narrar para nós o episódio da tentação de Jesus. O texto vai falar para nós que Jesus havia jejuado quantos dias? Quantos dias e quantas noites? Aí jejuar 40 dias, 40 noites, dá o quê? Dá fome, não dá? Eu aposto que vocês estão assim, doidos terminar o culto para comer um negócio. Então, vai ter alguma coisa na cantina? Não, né? Eu ia fazer aquela oração brava para poder dar fome. Vocês pararam na cantina, tem uma oração brava, sabe? Para dar fome, né? O texto de Mateus 4 vai narrar para a gente que Jesus teve fome. E o diabo sabia dessa vulnerabilidade humana de Jesus. Ele foi devagarzinho, falou assim: ei, Jesus, estou escutando aí, tá bravo essa situação, essa barriga tá roncando, hein? Não tem como você não identificar, ver na cara da pessoa quando a pessoa está com fome. E o diabo fala assim: ei, Jesus, eu posso resolver isso para você. Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras transformar em pães. Naquele momento, Satanás tenta colocar em dúvida a divindade de Jesus. Dizer assim: se tu és filho de Deus, ande. E Jesus não era filho de Deus? Jesus não era o próprio Deus?
O que Jesus poderia pensar? Poxa, realmente eu sou filho de Deus. Mas Jesus, ele tem uma palavra. Ele tinha um propósito. Ele fala assim: ei, Satanás, eu sou sim filho de Deus. E te digo que nem só de pão, não é das coisas dessa terra que vive o homem, mas sim do propósito celestial. Jesus vira para Satanás e fala assim: olha, eu tenho uma palavra, e o meu negócio aqui nessa terra não é comer pão dessa terra, mas sim cumprir o propósito do reino. E Satanás não para da primeira vez. Ele fala assim: Jesus, o Senhor quer poder? Se o Senhor me adorar, eu vou te dar poder. Me adore. Aí Jesus fala: olha, Satanás, sai daqui, porque a palavra fala que você deve adorar somente o Senhor teu Deus. E naquele discurso, Jesus vence a tentação pela palavra. Quer vencer a tentação do mundo? É pela palavra. O salmista Davi fala: Senhor, eu guardei a tua palavra para eu não pecar contra ti. É com a palavra de Deus que vencemos as tentações, vencemos as opressões do mundo. Quer ser um crente avivado? Viva a palavra. Medite na palavra. Tenha a palavra como elemento básico da sua vida. Certa vez, fizeram uma pergunta para um escritor, agora eu não lembro o nome dele, um escritor brasileiro, e falaram assim para ele: ô seu escritor, eu sei que o senhor tem experiência com vários livros, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. A Bíblia, dentro de uma biblioteca, onde ela deve ficar? Na base, no meio ou nas alturas? Aí esse escritor vira e fala assim: depende. Se você colocar a Bíblia abaixo de todos os livros, ela vai ser a base. Ela vai ser o alicerce. Se você colocar ela no meio, ela vai ser o centro de todas as emoções. E se ela ficar superior em cima, ela vai dar direção para aqueles que necessitam. Eu não sei onde você coloca a palavra de Deus, mas se você viver a palavra de Deus, você vai viver milagres em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom em todo tempo. Quem vive e conhece a palavra de Deus tem uma vida nova, tem uma vida transformada. Mas, irmãos, o texto que nós acabamos de ler vai contar para nós uma experiência vivenciada pelo profeta Ezequiel. E esse texto ele vai começar a narrar para nós dizendo que o Senhor, ele pegou Ezequiel e levou ele para um lugar, e esse lugar ele teve a visão de um lugar de ossos secos, onde existiam vários ossos secos. E para a gente falar um pouquinho sobre Ezequiel, eu gosto muito de buscar o significado do nome de cada personagem da Bíblia. E Ezequiel significa o que tem força de Deus. Deus pega Ezequiel e põe ele no meio de um vale de ossos secos. E o texto vai continuar a narrar para nós que o Espírito de Deus pega Ezequiel e começa a passear com ele durante todo o vale. É como se eu descesse aqui e passasse por cadeiras e observasse. Ezequiel passava e observava e via grande quantidade de ossos. E o texto vai narrar para nós que os ossos não estavam somente secos, mas estavam sequíssimos. Ou seja, não existia nenhuma esperança de vida. Deus mostra para Ezequiel o limite, o final da humanidade. Ezequiel começa a observar e fala: olha, é impossível, na visão dele, acontecer algo. Talvez no primeiro momento ele está pensando: poxa, o que Deus quer me mostrar com esses ossos? O que Deus quer com isso? E Deus vira para Ezequiel e faz uma pergunta, pastor. Sabe qual a pergunta que Deus vira para Ezequiel e faz? Deus fala assim: ei, Ezequiel, esses ossos podem viver? Que pergunta séria. O próprio Deus, imagina só, Deus perguntar para você, Helena, nessa noite, falar assim: eu posso resolver a situação da sua vida? Joaquim, eu posso trazer a solução para isso? Qual que seria a sua resposta? Talvez na emoção, vamos dar nossa resposta. Talvez na emoção nós vamos falar: sim, pode, é claro, o Senhor é Deus, o Senhor fez céus e terras. Aí Ezequiel vira para Deus e fala: Senhor, eu conheço o Senhor. Eu sei que o Senhor criou céus e terras. Pelo poder da tua palavra,
O que não existia passou a existir. O que não tinha vida passou a ter vida. Então, Senhor, só o Senhor sabe se esses ossos podem viver ou não. Às vezes você chega diante de Deus ou está vivendo uma realidade. Você precisa reconhecer as suas limitações. Ezequiel vira para Deus e fala assim: Senhor, eu não consigo fazer nada, mas o Senhor que é o dono da vida. Porque esses ossos são sequíssimos, ou seja, não há mais esperança de vida. Aí Deus vai continuar narrando para nós. Deus vai virar para Ezequiel e vai falar assim: Ezequiel, profetize no meio do vale. Deus vai falar assim: Ezequiel, profetize em meio ao caos. O que eu aprendo nessa noite? Sempre existirá uma palavra de Deus. Mas para que esta palavra tenha efeito na minha vida, a primeira coisa eu preciso enxergar e reconhecer as minhas limitações. Reconhecer as minhas falhas. Reconhecer a minha incapacidade. Reconhecer o cenário que eu estou vivendo. O cenário que Ezequiel estava vivenciando era um cenário de morte. Impossível para algum homem fazer alguma coisa. E Deus vira para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, profetize em meio aos vales de ossos secos. Sabe o que Ezequiel faz, pastor? É isso que eu te digo, ossos. É isso que o texto vai narrar para a gente? O texto vai narrar para nós dizendo que Ezequiel esperou a direção de Deus. Sabe o que acontece em nossas vidas? Nós somos filhos da promessa, amém? Quem tem promessa de Deus? Tem até uma canção que canta assim, né? Quem tem promessa de Deus não morre não. Não o quê? Desiste não, mas tem a fé de Abraão, não é assim? Mas tem dia que parece que a fé falha. Tem dia que dá vontade de desistir. Mas o que a palavra fala? Aquele que espera no Senhor, o Senhor faz o quê? Renova as forças. Deus dá a Ezequiel uma visão de um caos. E Deus fala assim: Ezequiel, profetiza. Aí Ezequiel fala: o que eu vou profetizar? O que eu vou profetizar? Ele tem uma ordem, mas ele não tem a mensagem. Ele tem a direção de Deus, mas ele ainda não tem a palavra de Deus. Sabe por que às vezes as coisas nas nossas vidas não dão certo? Porque nós queremos colocar, aquele ditado popular, irmã minha, o carro na frente dos bois. Eu não tenho a revelação, mas eu sei que o Senhor mandou eu profetizar. Mas enquanto eu não tenho a revelação, eu não tenho a palavra, o que eu faço? Eu espero no Senhor. Porque aquele que espera no Senhor, Valme, sempre vai ter uma palavra de Deus. Aí Deus vira para Ezequiel, no versículo que nós acabamos de ler. O texto vai falar para nós o seguinte, versículo 4. O texto vai narrar para nós. E ele disse, profetiza para estes ossos e diga a esses ossos secos, deem atenção ao quê? O que traria vida naquilo que não tinha é a palavra, é a mensagem do Senhor. O universo, tudo que existe, aconteceu por causa da palavra de Deus. A sua vida vai mudar, a sua casa, a história do seu lar vai mudar quando você viver a palavra de Deus e quando você der atenção à palavra de Deus. O Senhor está dizendo assim, Ezequiel, fale para essa situação improvável para dar atenção à voz do Senhor. Não é a sua palavra, Ezequiel, mas as minhas palavras. Você vai descer em nome de Jesus. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite, mas o Senhor te trouxe neste culto de ceia para você sair daqui com a certeza que o Senhor é a sua salvação. Mas é necessário, versículo 4, que você dê atenção à mensagem do Senhor. Se você der atenção à mensagem do Senhor, você será direcionado. E o versículo vai continuar para nós assim. Versículo 5. O Senhor ainda falando com Ezequiel vai dizer assim, versículo 5. Diga que eu, o Senhor, seu Deus, estou dizendo. Aí o que o Senhor vai falar? Eu porei o quê? Respiração dentro de vocês.
e vocês o quê? Voltarão a viver de novo. Sabe o que eu acho interessante, pastor? Ezequiel viu a realidade dele. Ezequiel teve a direção de Deus. Ezequiel, ele teve agora a profecia. Aí no versículo 5, Ezequiel, versículo 6, Ezequiel, ele chega diante do vale de ossos secos. E ele olha para o vale, para os ossos. Ele vai falar assim, ei! Ele vai falar assim, ó, então profetizei conforme o quê? Que havia o quê? Se você viver a palavra do Senhor, a ordem que o Senhor te dá, você terá uma história mudada. Ezequiel, ele chega diante daquele vale de ossos secos e ele fala assim, ei, ossos secos, eu ouvi a voz do Senhor e eu profetizo sobre vocês. E o que ele profetiza? Ele profetiza que haja o quê? Músculo, que haja nervo, que os ossos possam o quê? Se juntar. E o texto vai narrar para nós dizendo assim, ó, enquanto, quem profetizava? Deus ou Ezequiel? Enquanto Ezequiel profetizava, ele ouviu o quê? Um barulho. E sabe qual que é o perigo desse texto? Tem pessoas que vivem uma fé, pastor, distraída. E quando vem os barulhos da vida, as tempestades da vida, sabe o que a pessoa faz? Ela desiste. Ela tem a palavra, tem a direção, tem a revelação, mas no momento do processo vai ter barulho, vai ter caos, vai ter morte, vai ter decepções. Mas você precisa ficar firme, sabe por quê? Porque o barulho que Ezequiel estava ouvindo era o barulho do movimento que Deus estava fazendo, trazendo vida àquilo que não existia. Aí o texto vai lá para nós, dizendo assim, ó, aqueles barulhos eram ossos juntando a ossos. Eu não sei, mas eu fico imaginando, talvez você que assiste muito filme, assim, eu assisto, talvez tenha a cabeça para um lado, braço para o outro, perna para o outro. Imagina aquela bagunça de ossos, procurando ossos. Comece a imaginar. Deus faz coisas impossíveis. E o texto vai falar para nós, enquanto ele profetizava, houve um barulho, e os ossos foram se juntando um a um, cada um no seu próprio. O que Deus faz na minha vida, na sua vida, tem uma ordem. Existe uma regra. Deus não trabalha por incompleto, Deus não faz mais ou menos. Tudo que Deus faz é bom. Se tem barulho, glorifica a Deus porque tem milagres. Se tem barulho, acredita que Deus vai ajeitar as coisas na sua devida ordem. Espere um pouco mais. Acredite, porque esta palavra, a palavra do Senhor, ela é poderosa para gerar vida onde não há. Lembra daquela viúva? Aquela viúva tinha um pouquinho de azeite e o homem de Deus chegou lá com a palavra dizendo assim, ó, pega vasilhas emprestadas com todo mundo e derrama o azeite sobre as vasilhas para você conseguir todas. Sabe o que eu acho interessante? É que aquela mulher, olhando para a realidade dela, ela só tinha o quê? Um pouquinho de... Se aquela mulher não pegasse na palavra do profeta, pastor, e ficasse assim, Senhor, eu só tenho um pouquinho, será que vai dar? Não vai dar para encher essa quantidade de vasilhas. Sabe o que acontece em nossas vidas, irmãos? Nós temos a palavra, nós temos a direção, mas às vezes nós deixamos as nossas emoções tomar conta de nossas vidas. Quando deixamos as emoções tomarem conta de nossas vidas, estamos findados ao fracasso. Deixe de lado essa emoção e viva na essência um relacionamento com Deus. Versículo 8, por favor. E o texto vai narrar para nós que enquanto ele profetizava, parecia ser uma visão, né, de Hollywood, né? Ele olhava os ossos se combinando, os tendões, pele voltando, e no finalzinho do versículo vai dizer para nós assim, porém não havia nele o que? Respiração. Sabe o que eu acho interessante? É que Ezequiel não profetiza vida nos ossos secos. Ele profetiza aquilo que o Senhor ordena. Ele profetiza o quê? Que haja osso com osso, pele, tendões, tudo aquilo que Deus direciona, ele profetiza. E quando tudo está pronto, existe um corpo onde era só osso.
versículo 9, por favor, para mim. Aí o Senhor fala assim: homem mortal, profetize agora o vento. Em outras versões vai dizer o seguinte: vento dos quatro cantos. Profetize e diga que o Senhor está mandando vir um vento para que esse corpo agora, que foi construído, possa ter vida de novo. Nessa noite eu quero que você compreenda que a sua vida, assim como a minha vida, irmãos, terá estágio. Existe um tempo da gente observar o cenário e não conformar com o cenário. Vai ser um momento onde a gente vai questionar sobre a nossa realidade com Deus. Vai ter um momento na nossa vida que a gente vai ouvir a voz de Deus. Deus vai nos dar a palavra. As coisas vão melhorar um pouquinho. E quando tudo estiver pronto, você achar que já está pronto, vai existir uma fase onde Deus vai falar assim: é necessário ter vida. E eu vou soprar essa vida. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom em todo tempo. Versículo 8. Ele olhava, porém não havia respiração. E ele profetiza: vento dos quatro cantos, vem em direção e sopre vida sobre esse corpo. Não veio vida sobre os ossos, mas sim sobre o corpo. Às vezes, pastor, a gente está orando a Deus, pedindo a Deus um milagre, mas às vezes a gente está focado demais na bênção. A nossa atenção está só na bênção. Eu quero uma bênção, eu quero o meu milagre. Mas não sei se você parou para perceber que quando Jesus curava algumas pessoas, irmã Miminha, a primeira coisa que Jesus falava é o seguinte: perdoados estão os seus. Eu sei que tinham pessoas que estavam doidas para voltar a enxergar, doidas para voltar a falar, mas se o Senhor não fizesse uma obra por dentro, o exterior não iria estar perfeito. Quando você planta alguma coisa, você não vê a raiz na terra, você só vê quando o broto nasce. Tem coisas que Deus está fazendo na sua vida que você não está vendo, mas é necessário você acreditar que no seu interior, naquilo onde você não vê, o Senhor está trabalhando. E o Senhor está trazendo vida. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Versículo 10. Então profetizei conforme a ordem do Senhor. E o texto vai falar que aqueles corpos, ficaram de pé. E o texto vai narrar para nós que tinha tanta gente, que no finalzinho Ezequiel vai falar assim que parecia como se fosse um exército. Eu sei que nós já estamos no final da mensagem já. Existe um agir de Deus para a sua vida. Existe uma palavra de Deus para a sua vida. E o vale de ossos secos. Esse vale de ossos secos, o Senhor Deus no final vai falar que assim era Israel, devido ao pecado, devido à atitude precipitada, devido às alianças erradas que Israel havia feito. Onde há túmulo, eu soprarei o meu espírito, e o meu espírito trará de novo a esperança. Essa palavra é uma palavra de esperança para a sua vida. Eu não sei se morreu, eu não sei se seus sonhos acabaram, mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para você profetizar sobre o seu casamento, para você profetizar sobre a sua casa. E se você crê na palavra, conforme Ezequiel disse, eu profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Qual que é a ordem que você recebeu do Senhor nessa noite? Qual que é a palavra que Deus te deu nessa noite? Talvez você veio de outra igreja para cá, e lá onde você estava, você ouviu uma palavra. Você recebeu uma ordem de Deus. Mas o tempo, ele tem sido o inimigo de muitos cristãos. Porque o tempo, ele traz um cansaço, o tempo demonstra fraquezas, o tempo traz desânimos. Mas existe uma palavra do Senhor dizendo assim, que aqueles que perseverarem até o fim. É necessário, meus irmãos, perseverar. Quem tem a palavra de Deus tem a direção. Quem tem a palavra de Deus tem a luz. Quem tem a palavra de Deus não vai tropeçar. É tempo de você chegar na sua casa e falar, olha, cativeiro, você vai mudar. Hoje, talvez você vai falar assim, irmão William, eu estou só vendo ossos. Eu tenho uma palavra, eu recebi a profecia do Senhor. O próprio Deus falou comigo. Eu ainda não sei o que profetizar. Mas acredite no Senhor, que o Senhor te dará a direção. A palavra do Senhor
Se você profetizar na sua palavra, não vai dar certo. Você já parou para perceber que todas as frustrações que você vive é porque você agiu da sua maneira, você colocou as suas mãos? E a pergunta é, até quando eu e você, nós seremos relutantes à voz do Espírito? Se o Senhor falou no seu coração, abre mão desse negócio, abra mão, porque o Senhor vai te sustentar. Irmãos, mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Não tinha kitnet, não tinha quitanda, não tinha supermercado. Saíram sem saber o que comer, mas saíram numa palavra, pastor, que o Senhor iria direcionar eles a uma terra onde mana leite e mel. Eles tinham uma palavra, mas deu a fome, deu sede, e no meio do caminho, do percurso, bateu a fome, e aí? Vou desistir? Eles viraram para Deus e falaram, Senhor, nós temos uma palavra. Moisés virou para Deus e falou, Senhor, eu tenho uma palavra. O Senhor levará esse povo a uma terra. Agora precisa de comida, precisa de água. Sabe o que eu acho interessante da palavra de Deus? É que o Deus que te dá a mensagem, Ele financia tudo. Não te faltará recurso, meu irmão. Nesse projeto que você tem para a sua vida, em o nome do Senhor dos Exércitos, não te faltará recursos. Porque quem vive a palavra de Deus, vive em dias de milagres. Deixa eu ir no texto onde estava, por favor. Então, profetizei conforme a ordem que havia recebido. Qual que é a ordem que Deus está te dando? Qual que é a ordem que você recebeu? Feche seus olhos por um instante. Eu quero que você lembre o momento que você teve um encontro com o Senhor. E o Senhor te deu uma palavra dizendo assim, eu vou salvar sua casa, sua família, eu vou abençoar os seus negócios. Eu não estava no dia que Deus te deu a mensagem, a profecia. Eu não estava no dia. Mas eu sei que o meu Deus que está comigo aqui, que está com você aqui, estava lá presente. E conforme a ordem que o Senhor deu, a respiração entrou nos corpos. E eles viveram de novo e ficaram de pé. Conforme a ordem do Senhor, voltará a ter vida. Conforme a ordem do Senhor, voltará a ter paz no seu lar. Conforme a ordem do Senhor, a sua empresa vai prosperar. Mas sabe o que eu acho interessante para a gente partir para o momento da oração? Pode de olhos fechados mesmo. Toda profecia, ela precisa de uma mudança e de uma atitude. Ezequiel se posicionou. Ezequiel, pastor, não ficou quietinho. Ezequiel não adulterou. Ezequiel viveu na essência aquilo que Deus deu para ele. Ezequiel pôs a fé em Deus. Pôs fé na palavra de Deus. Essa noite há uma palavra para o seu coração dizer assim, vento do Espírito, sopra sobre os 4 cantos agora. Agora já tem pele, já tem um corpo formado. Agora a segunda parte da profecia é, sinta o vento do Espírito. Sinta o vento do Espírito. Esse vento que passei aqui, lhe traz de novo alegria. Te digo nessa noite, em nome de Jesus, meu irmão, volte a sorrir. Coloque a sua melhor roupa. Coloque o seu melhor sapato. Porque hoje na sua casa haverá festa. Porque aquele que foi voltará. Aquele que estava perdido será encontrado. Oh, aleluias.